Hoje, no Bíblia Comentada, falaremos sobre o Salmo 55, um clamor intenso de alguém que enfrenta a dor da traição e a opressão dos inimigos. Davi, em sua aflição, deseja fugir, mas encontra refúgio em Deus, aprendendo a lançar seus fardos sobre ele. Este salmo nos ensina que, mesmo quando somos feridos por aqueles em quem confiamos, há um lugar seguro, a presença do Senhor. Acompanhe esta jornada de lamento, confiança e justiça divina e descubra como esse cântico continua ecoando em nossos dias. Salmo 55. O clamor aflito que ecoa desse salmo é quase palpável. É como se estivéssemos ouvindo a voz de um homem em desespero, dilacerado pela angústia de uma traição inesperada e assolado pelo peso de sua aflição. As palavras aqui são como flechas lançadas de um coração ferido, pedindo ao Altíssimo não apenas um escape, mas um ouvido atento, uma resposta divina. Diante dessa composição, já se percebe que o tom é de lamento, mas não qualquer lamento. É um lamento cheio de confiança. O escritor não está simplesmente desabafando, mas dirigindo sua dor àquele que pode ouvi-lo e socorrê-lo. O cenário parece o de um campo de batalha emocional, onde os pensamentos do salmista se atropelam, tentando buscar alívio no meio de tanta angústia. O pano de fundo histórico sugere um momento da vida de Davi, onde a traição o atingiu de maneira cruel, possivelmente relacionada à rebelião de Absalão e à traição de Aitofel, seu conselheiro de confiança. O tom de urgência e a profundidade do sofrimento nos fazem lembrar daquela cena em que Davi, ao perceber a gravidade da conspiração contra ele, precisou fugir de Jerusalém, um momento registrado na história do segundo livro de Samuel. Esse salmo então ressoa como um grito de socorro vindo de um rei injustiçado, traído por aqueles que deveriam ser seus aliados mais próximos. Escuta, ó Deus, a minha oração. Não ignores a minha súplica. Atenta para mim e responde-me. Ando errante e perplexo por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio. A oração aqui não é apenas um pedido casual. É um grito. A escolha de palavras do salmista revela uma necessidade desesperada de ser ouvido. Ele implora para que Deus não ignore sua súplica. A ideia no hebraico é como se ele estivesse pedindo para que Deus inclinasse seu ouvido, como um pai se inclina para ouvir o choro do filho. Há um clamor sincero, um desejo profundo de atenção divina. A dor não vem apenas do sofrimento em si, mas da sensação de que Deus pode parecer distante. Davi descreve seu estado como alguém que anda errante e perplexo. Isso remete à inquietação interior que a traição e a opressão podem causar. Quando um amigo vira inimigo, quando aqueles em quem confiamos voltam-se contra nós, a alma se perturba. O peso dessa aflição parece dobrar a espinha do salmista, como se ele não encontrasse um lugar seguro para repousar seus pensamentos. O termo errante nos lembra do sentimento de deslocamento, como se ele não tivesse mais chão para pisar. E há um motivo para isso, por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio. O que machuca não é apenas a traição em si, mas o barulho, a agitação, as palavras afiadas dos inimigos. A dor de ser difamado, de ser acusado injustamente, de ver aqueles que antes andavam ao lado agora se levantando contra ele. O salmista sente-se esmagado por essa pressão. Meu coração estremece dentro de mim. Terrores de morte caíram sobre mim. Temor e tremor me dominam. O horror me envolveu. O impacto emocional da situação não é pequeno. O coração do salmista não está apenas triste. Ele está tomado por um medo profundo. As palavras utilizadas aqui descrevem um estado de pavor absoluto. Não é apenas uma tristeza comum, é algo que abala as estruturas. O horror o envolve como se estivesse em uma tempestade. Aqui se percebe a dimensão do trauma da traição. O peso da dor emocional muitas vezes se reflete no corpo. Davi sente medo, sente tremor, sente-se tomado por um pânico que parece inescapável. Ele vê a morte se aproximando, sente sua fragilidade como nunca antes. Então, um desejo brota no coração do salmista. Quem me dera eu tivesse asas como a pomba, voaria e acharia repouso. Sim, fugiria para longe e no deserto eu teria meu abrigo. Apressar-me-ia em buscar refúgio contra o vento forte e a tempestade. A imagem aqui é belíssima e ao mesmo tempo angustiante. Ele deseja escapar. A figura da pomba evoca tanto a fragilidade quanto a possibilidade de fuga. No mundo antigo, as pombas eram símbolos de paz, mas também de liberdade.
Elas não ficam presas ao solo, não se envolvem em conflitos terrenos, simplesmente alçam voo. Davi deseja escapar dessa realidade, deseja um descanso para sua alma atormentada. Mas o interessante é que ele não quer fugir para qualquer lugar. Ele quer um refúgio no deserto. O deserto, na mentalidade hebraica, não era apenas um lugar de isolamento, mas um lugar onde Deus se encontrava com seu povo. Foi no deserto que Deus falou com Moisés. Foi no deserto que ele se sustentou Israel. O deserto não é apenas um lugar de solidão, é um lugar de encontro com Deus. O anseio de Davi não é simplesmente o de se afastar dos problemas, mas de encontrar um abrigo seguro em Deus. Ele não deseja apenas fugir da tempestade, mas encontrar refúgio longe da pressão do inimigo. A tempestade aqui simboliza a fúria dos seus adversários, o caos que se instaurou ao seu redor. Ele sabe que, se continuar onde está, será consumido por essa violência. A solução que vem à sua mente é o escape, a retirada estratégica. Há momentos na vida em que a melhor resposta ao conflito não é enfrentá-lo diretamente, mas se afastar e buscar refúgio no lugar certo. O texto exala uma humanidade incrível. Quem nunca sentiu essa necessidade de se afastar, de sumir, de encontrar um refúgio onde a alma pudesse respirar? Há um desejo quase infantil na fala do salmista, como se ele dissesse: se eu pudesse, simplesmente voaria para longe de tudo isso. Mas ao mesmo tempo, há uma percepção profunda de que o refúgio verdadeiro não está apenas na fuga, mas em Deus. A mensagem desse salmo é atemporal. O sentimento de traição, de perseguição injusta, de opressão vinda de onde menos se espera é algo que atravessa gerações. E mais do que isso, o anseio por um refúgio real é algo que ecoa no coração de todo ser humano. Assim como o salmista, há momentos em que nosso clamor é por um lugar seguro, um esconderijo onde a alma encontre descanso. Mas esse refúgio não está em um lugar físico, e sim naquele que é a nossa fortaleza e torre forte. Destrói, Senhor, e confunde as línguas deles, pois vejo violência e contenda na cidade. Dia e noite eles rondam sobre seus muros. Dentro dela reinam perversidade e malícia. Há destruição dentro dela. A opressão e a fraude não se afastam de suas ruas. O tom da oração se intensifica. O salmista não apenas clama por socorro, mas agora pede que Deus intervenha com justiça. A palavra usada para destrói no hebraico sugere uma ação de divisão, de confusão completa, como se ele quisesse que Deus dispersasse os planos malignos daqueles que tramam contra ele. Isso faz lembrar o que aconteceu na Torre de Babel, onde o Senhor confundiu as línguas e impediu os homens de prosseguirem com seus planos soberbos. O desejo do salmista não é apenas que seus inimigos sejam punidos, mas que seus planos se tornem inúteis, que suas palavras sejam desarticuladas, que a aliança entre eles se despedace. Ele quer ver a ruína dessa conspiração. A razão de sua súplica se torna clara. Ele vê violência e contenda na cidade. A cidade, provavelmente Jerusalém, deveria ser um lugar de paz, de refúgio, mas agora está tomada pelo caos. O pecado não apenas manchou os indivíduos, mas tomou conta da sociedade. O salmista descreve como a maldade circula dia e noite. O mal se instalou de tal forma que se tornou parte do cotidiano. A imagem dos muros vigiados ininterruptamente dá a entender que há um clima de instabilidade, de constante perigo. Não há descanso, não há segurança. Dentro dela, reinam perversidade e malícia, como se a própria estrutura social estivesse comprometida. O coração da cidade foi corrompido, e essa corrupção se reflete em suas ruas, onde destruição, opressão e fraude se tornaram comuns. O que deveria ser um lugar de justiça se tornou um cenário de injustiça. O mal está entranhado na rotina do povo. Se um inimigo me insultasse, eu suportaria. Se um adversário se levantasse contra mim, eu me esconderia dele. Mas és tu, homem meu igual, meu companheiro, meu amigo íntimo. Íamos juntos com a multidão à casa de Deus. O peso emocional dessas palavras é esmagador. O que dói não é apenas a perseguição, mas a identidade de quem o traiu. Se fosse um inimigo declarado, alguém distante, alguém que nunca teve vínculo algum com ele, o salmista suportaria. Poderia até se esconder, fugir da perseguição e evitar o confronto. Mas o golpe veio de um lugar inesperado. Quem se levantou contra ele não foi um estranho, não foi um inimigo externo. Foi um igual, um amigo. Alguém que compartilhou momentos sagrados com ele, que caminhou ao seu lado rumo à casa de Deus. A traição de um amigo é sempre a mais dolorosa, porque vem de alguém em quem se confiava, de alguém com quem havia uma história, um laço de aliança.
Essa dor se torna ainda mais profunda quando lembramos do possível contexto histórico. Se de fato o salmo foi escrito no período da rebelião de Absalão, esse companheiro íntimo pode se referir a Aitofel, o conselheiro de Davi, que se voltou contra ele e aconselhou seu próprio filho a destroná-lo. Aitofel não era apenas um conselheiro qualquer. Ele era um dos homens mais sábios do reino, alguém cuja palavra era altamente valorizada. Sua traição não foi apenas uma questão política, foi um rompimento pessoal, uma facada no coração. O fato de que ele e Davi haviam adorado juntos no templo reforça a gravidade dessa traição. Eles não apenas compartilhavam um laço humano, mas um laço espiritual. O que vemos aqui é um padrão que se repetiria na história. Jesus Cristo, o filho de Davi, experimentaria uma traição semelhante. Judas Iscariotes não era um estranho. Ele caminhou com o Senhor, ouviu suas palavras, viu seus milagres, compartilhou momentos íntimos com ele. No entanto, foi esse amigo íntimo que o entregou à morte. A dor que Jesus sentiu ao ser traído por um amigo é o eco desse lamento do salmista. A traição de alguém próximo é sempre um golpe que abala as estruturas da alma. Que a morte os assalte, que desçam vivos à sepultura, porque entre eles há maldade em suas moradias e no seu mais íntimo ser. Aqui, o clamor por justiça atinge seu ápice. O salmista pede que a morte os surpreenda. Ele não deseja apenas que sejam derrotados, mas que sejam levados de forma repentina, como aconteceu com os rebeldes na época de Corá, Datã e Abirão, que foram tragados vivos pela terra como um sinal do juízo divino. O pedido não é movido por vingança pessoal, mas por um anseio de ver a justiça divina sendo estabelecida. O salmista reconhece que a maldade de seus inimigos não é superficial. Não se trata apenas de atos externos, mas de algo enraizado no interior deles. A maldade habita em suas moradias, mas também no mais profundo de seus corações. Eles não são apenas pessoas que erraram, são homens cujos corações foram corrompidos pelo mal. Essa distinção é importante, pois nos mostra que a ira do salmista não é contra qualquer pessoa que o prejudique, mas contra aqueles cuja essência se tornou completamente perversa. Eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. À tarde, de manhã e ao meio-dia lamento e choro, e ele ouve a minha voz. O contraste aqui é poderoso. Enquanto os ímpios conspiram e semeiam destruição, o salmista encontra sua resposta em Deus. Ele não deposita sua esperança em esquemas políticos, nem em sua própria força, mas em invocar ao Senhor. O verbo invocar no hebraico tem um sentido de clamor profundo, de alguém que se lança completamente na dependência de Deus. A menção aos períodos do dia não é um detalhe irrelevante. No contexto judaico, as orações tinham horários específicos. Havia a oração matutina, a oração da tarde e a oração da noite. Mas o que o salmista descreve aqui vai além da liturgia tradicional. Ele não ora apenas por obrigação, mas porque sua alma está angustiada. Seu lamento é contínuo. Ele chora, geme, clama. E mesmo assim, há uma certeza absoluta em sua fala. Deus ouve. Ele não diz, talvez Deus me ouça, ou espero que ele me ouça. Ele afirma com convicção que o Senhor ouve sua voz. O que impressiona aqui é a segurança do salmista em meio ao caos. Ele está cercado por traição, violência e injustiça, mas sua fé permanece firme. Ele sabe que seu refúgio não está na fuga, nem na vingança, mas em buscar a Deus. A repetição das orações ao longo do dia reforça essa dependência contínua. Ele não clama uma única vez e desiste. Ele persiste porque sabe que Deus responderá. Ele resgata em paz a minha alma da batalha que há contra mim, pois muitos estão contra mim. Aqui vemos o desfecho da oração. O salmista não apenas crê que Deus ouve, mas que ele age. A expressão resgata em paz sugere que o livramento não é apenas físico, mas espiritual. O salmista pode estar no meio da batalha, cercado por inimigos, mas sua alma já está em paz porque confia no socorro divino. Ele reconhece que seus adversários são muitos, que a ameaça contra ele é real, mas isso não o abala. Seu refúgio está na certeza de que Deus não apenas escuta, mas intervém. A paz que ele recebe não vem da ausência do conflito, mas da presença de Deus em meio à tormenta. Essa segurança não é fruto de uma ilusão ou de um pensamento positivo, mas de uma fé inabalável. O salmista sabe que a justiça divina não falha. Ele não precisa tomar o assunto em suas próprias mãos, porque confia que Deus fará o que é certo. E essa é a grande lição que ecoa desse texto. A verdadeira paz não vem quando os problemas se resolvem, mas quando entregamos nossa causa àquele que nunca nos abandona.
Ele me resgatará em paz da batalha que há contra mim, ainda que muitos estejam contra mim. Deus ouvirá e lhes responderá, ele que reina desde a eternidade, porque não há neles mudança alguma e não temem a Deus. O clamor do salmista agora se reveste de uma certeza inabalável. Ele não apenas confia que Deus ouve, mas que ele age. A ideia de resgatar em paz sugere que o livramento de Deus não é apenas externo, mas também interno. A batalha pode continuar, os inimigos podem se multiplicar, mas o coração do salmista encontra repouso na segurança de que Deus intervirá. Ele se vê cercado por adversários, mas isso não o desespera mais. Sua esperança está firmada na fidelidade divina. O que fortalece sua confiança é a convicção de que Deus, aquele que reina desde a eternidade, ouvirá e responderá. Aqui há um contraste gritante entre a imutabilidade divina e a inconstância dos homens. O salmista enxerga que seus inimigos são traiçoeiros, instáveis, imprevisíveis. No entanto, Deus permanece o mesmo, sem sombra de variação. Essa verdade sustenta a fé do salmista. Ele não está confiando em um poder passageiro, em uma força terrena que pode falhar, mas no Deus eterno, cuja justiça nunca muda. A denúncia que segue é contundente. Não há neles mudança alguma e não temem a Deus. A perversidade dessas pessoas não é algo momentâneo ou fruto de um deslize. Eles não são apenas homens que erraram em um momento de fraqueza. Pelo contrário, sua maldade está arraigada. Eles não mudam. Eles permanecem endurecidos, incapazes de arrependimento. Esse é o sinal mais claro de sua ruína. A ausência do temor de Deus é a raiz de toda a sua corrupção. Quem não teme a Deus caminha inevitavelmente para a destruição. Tal pessoa estendeu as mãos contra os que tinham paz com ele, violou a sua aliança. Suas palavras eram mais macias que a manteiga, mas havia guerra no coração. Suas palavras eram mais suaves que o azeite, mas eram espadas desembainhadas. A dor da traição volta a ser enfatizada. O salmista não está lidando com um inimigo qualquer, mas com alguém que em algum momento teve uma aliança com ele. A quebra dessa aliança é o que torna a ferida ainda mais profunda. No contexto do Oriente Médio Antigo, alianças eram algo sagrado. Romper uma aliança não era apenas uma traição política ou pessoal, mas um ato de desprezo à honra, algo que feria a própria identidade do traidor. A hipocrisia dessa pessoa é destacada na forma como suas palavras são descritas. Elas são macias como manteiga, suaves como azeite, mas no fundo escondem uma guerra declarada. A imagem que se desenha é de alguém que fala de forma gentil, persuasiva, sedutora até, mas cujo coração está cheio de intenções malignas. A duplicidade desse traidor é o que o torna ainda mais perigoso. Sua boca profere palavras doces, mas suas ações são letais. Suas palavras são espadas desembainhadas, prontas para ferir no momento certo. A ideia aqui não é apenas de um ataque frontal, mas de uma emboscada. O traidor não ataca de forma aberta, mas de maneira sutil, enganadora. Esse retrato é assustadoramente realista. Quem nunca lidou com pessoas que aparentam bondade, mas no fundo tramam contra nós? Quem nunca se sentiu ferido por palavras doces que escondiam intenções amargas? O perigo de um inimigo declarado é menor do que o de um falso amigo. A fala enganosa é uma das armas mais letais do traidor, pois conquista a confiança antes de desferir o golpe. Confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. No meio desse cenário de traição e injustiça, a resposta do salmista é clara: entregar tudo nas mãos de Deus. Ele não sugere vingança, não exorta a revidar, mas aponta para a única solução real: confiar os cuidados ao Senhor. O verbo confiar aqui carrega a ideia de lançar, de transferir completamente o peso da preocupação para Deus. Não se trata de carregar o fardo sozinho, mas de entregá-lo àquele que pode sustentar. A promessa que acompanha essa confiança é extraordinária. Deus jamais permitirá que o justo seja abalado. O termo abalado aqui não significa que o justo nunca enfrentará dificuldades, mas que ele nunca será destruído por elas. Ele pode ser atacado, pode ser traído, pode até cair, mas não será aniquilado. Deus sustenta os seus. Ele não apenas ouve, mas sustenta. Ele não apenas vê, mas age. O salmista experimenta essa verdade em meio ao caos. Sua segurança não está em circunstâncias favoráveis, mas no caráter de Deus. Tu, porém, ó Deus, os lançarás na cova da destruição. Os homens sanguinários e fraudulentos não chegarão à metade dos seus dias. Eu, porém, confiarei em ti. O clamor por justiça se conclui com a certeza do juízo divino. O salmista não precisa tomar a vingança em suas próprias mãos, porque sabe que Deus fará o que é certo.
Os ímpios podem prosperar por um tempo, podem parecer invencíveis, mas seu fim é certo. A cova da destruição os aguarda. A ideia aqui não é apenas a morte física, mas um destino de ruína inevitável. O próprio tempo lhe será encurtado. Suas vidas não alcançarão plenitude, pois foram consumidas pela maldade. Diante disso, o salmista reafirma sua decisão. Eu, porém, confiarei em ti. O contraste é gritante. Os ímpios depositam sua confiança em sua astúcia, em suas tramas, em sua força. Mas o salmista deposita sua confiança em Deus. Essa é a grande diferença. Os ímpios vivem como se Deus não existisse e colhem a destruição. O justo entrega seu caminho ao Senhor e encontra paz, mesmo em meio à tormenta. O que esse salmo nos ensina é que a justiça divina não falha. Pode parecer que os ímpios triunfam, pode parecer que a traição compensa, mas no fim, Deus sempre intervém. Aquele que lança seu fardo sobre Deus encontra sustento, enquanto aquele que pisa nos outros para se exaltar encontrará a queda. O salmista, mesmo em meio à dor, não se desespera, pois sabe que sua história não termina com a traição. Ele confia que Deus tem a última palavra. A jornada emocional do salmista ao longo desse cântico é como um rio turbulento que, depois de atravessar corredeiras violentas, finalmente encontra um curso tranquilo e seguro. O lamento inicial, a angústia de ser traído, a sensação de ser cercado por inimigos e o desejo de fugir de tudo se transformam em algo mais profundo, uma fé madura que repousa na justiça e no cuidado de Deus. O sofrimento real que se manifesta em palavras carregadas de dor não termina em desespero, mas em confiança. Não é uma confiança ingênua que ignora o mal ao redor, mas uma confiança fundamentada na certeza de que Deus governa e que nenhum plano perverso pode subsistir para sempre. Davi, que poderia muito bem ter tomado a justiça em suas próprias mãos, escolhe entregar tudo ao Senhor. Em vez de arquitetar vingança, ele deposita seu fardo diante de Deus e espera. Ele não finge que não está sofrendo, não disfarça sua aflição, mas transforma seu clamor em oração. Seu exemplo é um convite para que também façamos o mesmo. Quem nunca enfrentou traição, abandono ou injustiça? Quem nunca sentiu o peso da calúnia, a dor de palavras falsas, a amargura de ver alguém querido se voltar contra nós? O Salmo 55 nos ensina que o refúgio verdadeiro não está na fuga desesperada, nem na busca por retribuição, mas em lançar nossos fardos sobre Deus e confiar que Ele sustenta aqueles que são seus. A resposta de Deus pode não vir no tempo que queremos, mas virá. A ruína dos ímpios está decretada, pois eles não têm mudança alguma e não temem ao Senhor. Suas palavras podem ser doces como mel, mas escondem a lâmina de uma espada. Suas alianças podem parecer fortes, mas são frágeis como o vidro. Aqueles que constroem suas vidas sobre a fraude e a violência não podem permanecer de pé para sempre. O justo, por outro lado, pode ser abalado, mas nunca destruído. Pode sofrer, mas nunca será esquecido. Deus não apenas ouve a oração do aflito, Ele age em favor daqueles que confiam nele. Ao fim do salmo, o clamor se transforma em entrega. O desejo de fugir se dissolve na certeza de que Deus luta por aqueles que o buscam. As ameaças externas ainda existem, mas não têm mais poder para roubar a paz de quem confia no Senhor. O tempo pode passar, as circunstâncias podem mudar, os inimigos podem tentar se levantar, mas a conclusão do salmista é inabalável. Eu, porém, confiarei em ti. Essa é a verdadeira resposta para os dias de traição e adversidade. Confiar, esperar, permanecer, porque no fim das contas, Deus sempre tem a última palavra. Texto e produção Douglas Vieira. Música por Pixabay. Faixa Spiritual. Voz por ChatGPT 4.0. Tipo Ember. Bibliografia. Comentários expositivos Hernandes Dias Lopes, editora Agnus. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD. Antigo e Novo Testamento interpretado versículo por versículo Russell Norman Champlin, editora Agnus. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD. Obrigado por ouvir o Bíblia Comentada. De segunda a sexta, capítulos da Santa Palavra, aos sábados, mensagens ao coração e aos domingos, a poesia dos Salmos. Porque não basta ouvir, é preciso entender. Inscreva-se em nosso perfil nas principais plataformas de streaming e permita que esta palavra edifique sua vida. Deus abençoe você. Até amanhã. Bíblia Comentada. Melhor que ouvir é entender.